A paz do Senhor, irmãos. Eu hoje, com a ajuda do Senhor, eu vou fazer aqui um vídeo que alguém me mandou, como os irmãos estão vendo, aqui está o áudio. E eu penso que os irmãos já viram, porque eu já vi várias vezes este testemunho, mas eu gostava de também fazer para a honra e glória do Senhor. Não diz aqui de quem é o áudio. Então eu vou orar ao Senhor e eu vou pôr para os irmãos, para aqueles irmãos que ainda não o viram. Meu Deus, meu querido Pai, mais uma vez estou aqui aos teus pés santos, Senhor. Obrigado por esta visão que deste, Senhor, Pai Santo, à tua filha, Senhor. E que ela sirva, Pai Santo, de edificação, Senhor, e que muitas pessoas possam correr para ti através deste sonho, desta irmã, Senhor. Graças te dou por tudo, Senhor, em nome de Yeshua Hamassiah, que te agradeço, Senhor. Amém. Eu vou ler a palavra do Senhor que se encontra em Atos 2,17, que diz assim: Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Só envio por agora o áudio e os irmãos que ouçam para a honra e glória do Senhor. E se alguém souber deste... E por causa disso parece ser uma igreja em que dá uma pregação. Se alguém souber do áudio tudo, por favor, se me quiserem mandar. Uma irmã, uma serva do Senhor, de 83 anos de idade, criada no Evangelho, que ela tem estudado muito sobre isso também, tá? Ela sentou em sua cama, agora, recente, e começou a orar sentada, porque ela não gostava mais de ajoelhar, sobre o povo, sobre as igrejas, para que elas se despertem acerca disso, que as igrejas estão dormindo, ninguém fala sobre isso, não fala, tá? O Senhor atirou dali, ela teve um arrebatamento de sentidos, onde o corpo permaneceu, ela teve um arrebatamento de sentidos, e ela foi levada, né, até as nuvens. E quando ela olhou para baixo, ela viu miríades e miríades e miríades de demônios terríveis, a qual ela lutava para não ver esses demônios. Porém, quanto mais ela lutava, mais ela via. E ela foi levada a um estágio acima. Ela viu uma porta aberta nas nuvens. E ela entrou por esta porta. Quando entrou por esta porta, um batalhão inumerável de anjos do lado esquerdo, um batalhão de anjos do lado direito, e vindo lá embaixo, um ser, sentado num cavalo branco, com a coroa de ouro escrita em sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ela subiu um estágio acima. Ela viu anjos correndo de um lado para o outro, arrumando muitas mesas. E ela, querendo entender a suma das coisas, ela viu que uma mão foi colocada no ombro dela. Essa mão foi colocada no ombro dela, e quando ela olhou, era o Senhor Jesus. A fisionomia não aparecia, resplandecia, mas ele estava com as vestes escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e com a marca em suas mãos. Fala: não temas, filha, porque o que tu vês é da minha parte. Ela: Senhor, o que são esses anjos correndo de um lado para o outro? Ele falou: eles estão esperando, eles estão preparando já, com velocidade, as bodas do Cordeiro, pois a ordem de meu pai para as bodas já foi dada. E ela fala: Senhor, e a quanto aqueles demônios que eu vi na terra? Ele falou: minha serva, na minha palavra está escrito que nos últimos dias sairiam demônios terríveis que nunca antes tinha sido solto. E esses demônios já estão soltos, por isso a terra está do jeito que está. Ela fala: Senhor, e agora? Aquele exército de demônios, aqueles demônios estão lá para destruir os meus, para tirá-los da minha presença, para atormentá-los, para envolvê-los, para dispersá-los acerca do momento que está acontecendo. Ela: Senhor, mas o que será do teu povo? Esses demônios são terríveis. O Senhor levou ela um estágio acima e mostrou um exército inumerável e incontável. Ela falou: este aqui é o meu exército. Porém, este exército só vai livrar os meus. Ela: Senhor, mas aqueles não são teus. E todos não são teus. Ela falou: todos não são teus. Ele falou assim: eu quero te mostrar uma coisa. E colocou ela numa sala sozinha, uma sala toda branca, com um espelho ao redor dela toda. E a roupa dela foi se transformando de roupa comum para uma veste branca, mostrando a vida dela espiritual. E ela olhava as vestes brancas e por um momento ela se ficava feliz, mas depois ela ia entristecendo, porque ela via que na veste dela tinha algumas manchinhas, pequenas, mas tinha. E como tinha espelho em todo, ela via onde tinha as manchas. Ela começava a chorar em pânico, porque as vestes estavam sujas, pecado. Ele entrou na sala e falou: tá vendo, minha filha? Mesmo você que nasceu no Evangelho,
Mesmo você que está com seus joelhos calejados de orar, ainda há coisa em você que não me agrada. É necessário que haja uma purificação. Mas tenho algo ainda mais forte para te mostrar. Ele pegou ela pelas mãos e levou na igreja dela num dia de culto bem cheio e colocou ela. Ele falou assim: todos os cultos eu observo. Eu estou aqui mostrando para você, olha a roupa das pessoas. E aqueles roupões brancos, tudo sujo, encardidos, alguns rotos, alguns manchados. Ela não pôde ver na igreja dela nenhuma veste branca. E a veste mais suja era da liderança. E ela entrava em pânico e começava a chorar. E eles levantavam a mão para adorar o Senhor. E as mãos sangravam. E ela se alegrava e falava: Senhor, aquele sangue é o Senhor purificando eles. Não, minha filha. Não. Carne sangrando fala de pecado fresco. Eles estão me adorando com a vida deles em pecado. Essa adoração não chega no meu trono de graça. E eu quero te mostrar algo. Ele colocou do lado das pessoas ela. E tocou, Fernando, assim no ombro dela. Depois tocou na cabeça dela. E ao tocar na cabeça dela, o Senhor fez com que o pensamento daquelas pessoas saísse de forma alta, a qual ela ouvia os pensamentos daquela pessoa. E a pessoa adorando, cantando ali, né? E umas pensavam no namorado, outras pensavam no noivo, a outras, meu Deus, o culto tem que acabar logo, eu tenho que responder os meus e-mails, o meu carro, a minha casa. O Senhor mostrava que o pensamento das pessoas dentro da igreja estava voltado para as suas vidas seculares. E ela falou: tá vendo, minha serva, eles estão dentro da igreja, as mãos estão levantadas, mas o coração deles está no mundo. Eles não compreenderam ainda que o momento de me adorar é o momento de me adorar, que tem que me adorar em espírito e em verdade, de todo o coração. Por isso a adoração desta igreja não chega diante de mim. Eles não estão preocupados com o reino, com a minha vinda, nem com o meu retorno. E pegou ela e foi levando em muitas igrejas, falou: essa aqui eu nunca estive nela, essa aqui eu não mandei abrir, essa aqui quem está por trás é Satanás. Ele foi mostrando a maioria das igrejas. Ela falou: Senhor, quem é que vai se salvar? Ele: aqueles que branquear suas vestes do meu sangue. E o Senhor ia levando, ele dava uma visão panorâmica e mostrava para ela todas as igrejas. E o Senhor chorava aos prantos. E ela se impactava em ver Jesus chorando aos prantos. Falava: Senhor, mas tu está mais em pranto do que eu. Ele falou: minha filha, porque o pior disso tudo é que todos eles acham que estão salvos. Mas, Senhor, qual é o propósito desta visão que tu estás dando a mim? Ele falou: escuta. E aumentando o barulho. Que barulho é esse, minha serva? Ela é de um relógio, Senhor. É o relógio. Tchum. Ele fala: e agora, minha serva? Parou, Senhor. Vai lá e diz para minha terra que acabou o tempo. Amém, queridos? Justamente coincidindo com o governo do anticristo. Ou seja, acabou o tempo. Amém? Você crê na visão se você quiser. Ok, irmãos, nós podemos ver que realmente muitas visões, sonhos para alertarem o povo de Deus estão sendo derramados ultimamente. Eu tenho a certeza que muitos deles são realmente pessoas querendo aparecer na mídia, no YouTube, mas nós podemos ver que muitos deles são verdadeiros. E esta visão que esta senhora teve, que não é a senhora que está aí na foto, não é a senhora verdadeira. Eu fui buscar uma que desse melhor com a... Como é que é dizer? Com uma pessoa de 83 anos, mais ou menos. Irmãos, isso é uma realidade. Muitas vezes as pessoas estão na igreja, estão em pecado, e o problema maior é que às vezes os líderes, se há alguém que adverte, os líderes ainda vêm contra a pessoa. É tempo de arrependimento, é tempo de limparmos as nossas vidas, é tempo de nos prepararmos. Yeshua está voltando. Você está pronto? Eu não tenho feito muita chamada de salvação ultimamente. Aliás, eu tenho bem poucas chamadas de salvação e arrependimento nos meus vídeos. E neste vídeo eu vou fazer um apelo. Se você nunca recebeu Yeshua como Senhor e Salvador, a palavra do Senhor diz em João 1,12:
Diz: e a todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Isso quer dizer que antes nós não éramos filhos de Deus, mas quando recebemos Yeshua no nosso coração, nós somos feitos filhos de Deus. Muitas vezes nós achamos que isso é uma coisa muito fácil de dizer, mas lembrem-se que há pessoas que se entregaram ao diabo e também não foram preciso fazer rituais, procissões, isso, aquilo, só confessar com a nossa boca. Nossa boca tem mais poder do que nós pensamos. Só se você nunca se entregou a Yeshua e se você quer se entregar agora, basta reconhecer que você é pecador, porque todos nós pecamos. Mas quando recebemos Yeshua, nós não podemos continuar a viver uma vida de pecado. Só reconhece que és um pecador, uma pecadora, pede perdão a Deus, diz: Senhor, perdoe os meus pecados, eu sei que eu sou uma pecadora ou um pecador e eu preciso de um Salvador. Ensina-me daqui para a frente a viver segundo a tua palavra. Passa tempo na palavra do Senhor. Busca o Senhor logo de manhã, ao deitar, durante o dia. Fala com Ele, que o Senhor te ama e Ele ama ouvir a tua voz. E começa a viver uma vida santificada para o Senhor. Eu ia dizer: tenta viver uma vida, não é tentar, é fazer mesmo. É fazer mesmo, viver uma vida santificada para o Senhor. Como é que eu posso viver uma vida santificada? Deixar de viver no pecado, deixar de mentir, deixar de roubar, deixar de prostituir-se. Prostituição pode ser através da internet, pode ser através de livros, pode ser no pensamento, pode ser na tua vida mesmo pessoal. Se você já fez algum pecado grande, pecado grande ou pequeno, lembre-se dos seus pecados e leve ao altar do Senhor. Senhor, perdoe-me esse pecado que eu fiz, Senhor. Perdoa-me, Senhor, mas diga com arrependimento no teu coração. E quando você fizer isso, naquele dia, o seu nome será escrito no livro da vida. Tente viver uma vida santificada. Lá veio outra vez com o tente. Não, viva uma vida santificada. Tentar é uma maneira de dizer assim: suponhamos que você entregou-se a Yeshua hoje e amanhã você peca. Assim que você entrega-se ao Senhor, você é selado pelo Espírito Santo. E quando você recebe o dom do Espírito Santo, Ele vai te alertar que você pecou. Mas aprenda a ouvir e a obedecer. Porque muitas pessoas ouviram e ignoraram. Aprenda a ouvir e a obedecer. Quando eu vejo o Espírito Santo, tu pecaste. Diz: oh, Senhor, perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Eu não quero fazer isso, Senhor, ajuda-me a não fazer mais isso, Senhor. E vai de glória em glória, um dia de cada vez, limpando a tua vida para o Senhor. Estamos quase na nossa morada celestial. Quase, pode levar um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, só Deus é que sabe. Há pessoas que dizem: não pode ser porque ainda não vê o templo. Há muitas coisas simbólicas na palavra do Senhor. O templo pode ser nós mesmos. Nós mesmos. Só não vamos olhar para os coisas materiais, vamos olhar para os sinais que estão aí. Deus vos abençoe e fica na paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Eu hoje, com a ajuda do Senhor, eu vou fazer aqui um vídeo que alguém me mandou, como os irmãos estão vendo, aqui está o áudio. E eu penso que os irmãos já viram, porque eu já vi várias vezes este testemunho, mas eu gostava de também fazer para a honra e glória do Senhor. Não diz aqui de quem é o áudio. Então eu vou orar ao Senhor e eu vou pôr para os irmãos, para aqueles irmãos que ainda não o viram. Meu Deus, meu querido Pai, mais uma vez estou aqui aos teus pés santos, Senhor. Obrigado por esta visão que deste, Senhor, Pai Santo, à tua filha, Senhor. E que ela sirva, Pai Santo, de edificação, Senhor, e que muitas pessoas possam correr para ti através deste sonho desta irmã, Senhor. Graças te dou por tudo, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, que te agradeço, Senhor. Amém. Eu vou ler a palavra do Senhor que se encontra em Atos 2,17, que diz assim: nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Só envio por agora o áudio e os irmãos que ouçam para a honra e glória do Senhor. E se alguém souber deste... E por causa disso parece ser uma igreja em que dá uma pregação. Se alguém souber do áudio tudo, por favor, se me quiserem mandar. Uma irmã, uma serva do Senhor, de 83 anos de idade, criada no Evangelho, que ela tem estudado muito sobre isso também, tá?
ela sentou em sua cama, agora, recente, e começou a orar sentada, porque ela não gostava mais de ajoelhar, sobre o povo, sobre as igrejas, para que elas se despertem acerca disso, que as igrejas estão dormindo, ninguém fala sobre isso, não fala, tá? O Senhor atirou dali, ela teve um arrebatamento de sentidos, onde o corpo permaneceu, ela teve um arrebatamento de sentidos, e ela foi levada, né, até as nuvens. E quando ela olhou para baixo, ela viu miríades e miríades e miríades de demônios terríveis, a qual ela lutava para não ver esses demônios. Mídia, no YouTube, mas nós podemos ver que muitos deles são verdadeiros, e esta visão que esta senhora teve, que não é a senhora que está aí na foto, não é a senhora verdadeira. Eu fui buscar uma que desse melhor com a, como é que é dizer, com uma pessoa de 83 anos mais ou menos. Irmãos, isso é uma realidade. Muitas vezes as pessoas estão na igreja, estão em pecado, e o problema maior é que às vezes os líderes, se há alguém que adverte, os líderes ainda vêm contra a pessoa. É tempo de arrependimento, é tempo de limparmos as nossas vidas, é tempo de nos prepararmos. E Yeshua está voltando. Você está pronto? Eu não tenho feito muita chamada de salvação ultimamente. Aliás, eu tenho bem poucas chamadas de salvação e arrependimento nos meus vídeos. E neste vídeo eu vou fazer um apelo. Se você nunca recebeu Yeshua como Senhor e Salvador, a palavra do Senhor diz em João 1,12, diz: e a todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Isso quer dizer que antes nós não éramos filhos de Deus, mas quando recebemos Yeshua no nosso coração, nós somos feitos filhos de Deus. Muitas vezes nós achamos que isso é uma coisa muito fácil de dizer, mas lembrem-se que há pessoas que se entregaram ao diabo e também não foram preciso fazer rituais, procissões, isso, aquilo, outro. É só confessar com a nossa boca. Nossa boca tem mais poder do que nós pensamos. Só se você nunca se entregou a Yeshua, e se você quer se entregar agora, basta reconhecer que você é pecador, porque todos nós pecamos. Mas quando recebemos Yeshua, nós não podemos continuar a viver uma vida de pecado. Só reconhece que és um pecador, uma pecadora, pede perdão a Deus, diz: Senhor, perdoe os meus pecados, eu sei que eu sou uma pecadora ou um pecador e eu preciso de um Salvador. Ensina-me daqui para a frente a viver segundo a tua palavra. Porém, quanto mais ela lutava, mais ela via. E ela foi levada a um estágio acima. Ela viu uma porta aberta nas nuvens. E ela entrou por esta porta. Quando entrou por esta porta, um batalhão inumerável de anjos do lado esquerdo, um batalhão de anjos do lado direito, e vindo lá embaixo, um ser, sentado num cavalo branco, com a coroa de ouro, escrito em sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ela subiu um estágio acima. Ela viu anjos correndo de um lado para o outro, arrumando muitas mesas. E ela, querendo entender a suma das coisas, ela viu que uma mão foi colocada no ombro dela. Essa mão foi colocada no ombro dela, e quando ela olhou, era o Senhor Jesus. A fisionomia não aparecia, resplandecia, mas ele estava com as vestes escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e com a marca em suas mãos. Fala: não temas, filha, porque o que tu vês é da minha parte. Ela: Senhor, o que são esses anjos correndo de um lado para o outro? Ele falou: eles estão esperando, estão preparando já, com velocidade, as bodas do Cordeiro, pois a ordem de meu Pai para as bodas já foi dada. E ela fala: Senhor, e a quanto aqueles demônios que eu vi na terra? Ele falou: minha serva, na minha palavra está escrito que nos últimos dias sairiam demônios terríveis que nunca antes tinha sido solto. E esses demônios já estão soltos, por isso a terra está do jeito que está. Ela fala: Senhor, e agora? Aquele exército de demônios, aqueles demônios estão lá para destruir os meus, para tirá-los da minha presença, para atormentá-los, para envolvê-los, para dispersá-los acerca do momento que está acontecendo. Ela: Senhor, mas o que será do teu povo? Esses demônios são terríveis. O Senhor levou ela um estágio acima e mostrou um exército inumerável e incontável. Ela falou: este aqui é o meu exército. Porém, este exército só vai livrar os meus. Ela: Senhor, mas aqueles não são teus.
E todos não são teus. Todos não são teus. E falou assim, eu quero te mostrar uma coisa. E colocou ela numa sala sozinha, uma sala toda branca, com um espelho ao redor dela toda. E a roupa dela foi se transformando de roupa comum para uma veste branca, mostrando a vida dela espiritual. E ela olhava as vestes brancas e por um momento ela se ficava feliz, mas depois ela ia entristecendo, porque ela via que na veste dela tinha algumas manchinhas, pequenas, mas tinha. E como tinha espelho em todo, ela via onde tinha as manchas. E ela começava a chorar em pânico, porque as vestes estavam sujas, pecado. E ele entrou na sala e falou, tá vendo, minha filha? Mesmo você que nasceu no Evangelho, mesmo você que está com seus joelhos calejados de orar, ainda há coisa em você que não me agrada. É necessário que haja uma purificação. Mas tenho algo ainda mais forte para te mostrar. Ele pegou ela pelas mãos e levou na igreja dela num dia de culto bem cheio e colocou ela. Ele falou assim, todos os cultos eu observo. Eu estou aqui mostrando para você, olha a roupa das pessoas. E aqueles roupões brancos, tudo sujo, encardidos, alguns rotos, alguns manchados. Ela não pôde ver na igreja dela nenhuma veste branca. E a veste mais suja era da liderança. E ela entrava em pânico e começava a chorar. E eles levantavam a mão para adorar o Senhor. E as mãos sangravam. E ela se alegrava e falava, Senhor, aquele sangue é o Senhor purificando eles. Não, minha filha. Não. Carne sangrando. Fala de pecado fresco. Eles estão me adorando com a vida deles em pecado. Essa adoração não chega no meu trono de graça. E eu quero te mostrar algo. Ele colocou do lado das pessoas ela. E tocou, Fernando, assim no ombro dela. Depois tocou na cabeça dela. E ao tocar na cabeça dela, o Senhor fez com que o pensamento daquelas pessoas saísse de forma alta. A qual ela ouvia os pensamentos daquela pessoa. E a pessoa adorando, cantando ali, né? E umas pensavam no namorado. Outras pensavam no noivo. A outras, meu Deus, o culto tem que acabar logo, eu tenho que responder os meus e-mails. O meu carro, a minha casa. O Senhor mostrava que o pensamento das pessoas dentro da igreja estava voltado para suas vidas seculares. E ela falou, tá vendo, minha serva? Eles estão dentro da igreja, as mãos estão levantadas, mas o coração deles está no mundo. Eles não compreenderam ainda que o momento de me adorar é o momento de me adorar, que tem que me adorar em espírito e em verdade, de todo o coração. Por isso a adoração desta igreja não chega diante de mim. Eles não estão preocupados com o reino, com a minha vinda, nem com o meu retorno. E pegou ela e foi levando em muitas igrejas, e muitas, falou, essa aqui eu nunca estive nela, essa aqui eu não mandei abrir, essa aqui quem está por trás é Satanás. Ele foi mostrando a maioria das igrejas. Ela falou, Senhor, quem é que vai se salvar? Ele, aqueles que branquear suas vestes no meu sangue. E o Senhor ia levando, ele dava uma visão panorâmica e mostrava para ela todas as igrejas. E o Senhor chorava aos prantos. E ela se impactava em ver Jesus chorando. Aos prantos, falava, Senhor, mas tu está mais em pranto do que eu. Ele falou, minha filha, porque o pior disso tudo é que todos eles acham que estão salvos. Mas, Senhor, qual é o propósito desta visão que tu estás dando a mim? Ele falou, escuta. E aumentando o barulho. Que barulho é esse, minha serva? Ela é de um relógio, Senhor. É o relógio. Ele fala, e agora, minha serva? Parou, Senhor. Vai lá e diz para minha terra que acabou o tempo. Amém, queridos? Justamente coincidindo com o governo do anticristo. Ou seja, acabou o tempo. Amém? Você crê na visão se você quiser. Ok, irmãos, nós podemos ver que realmente muitas visões, sonhos para alertarem o povo de Deus estão sendo derramados ultimamente. Eu tenho a certeza que muitos deles são realmente pessoas querendo aparecer na